Bom dia, meus irmãos. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus vos sejam multiplicadas nessa manhã. Sou o professor Rodolfo e estamos juntos para o 8º dia de exposição, leitura da Palavra de Deus no livro de Gênesis. Hoje estamos diante dos capítulos 22, 23 e 24. Te convido a orar comigo nessa manhã. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, invocamos o teu nome nesta manhã, tu que és o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Invocamos a tua bênção sobre esta semana que se inicia. Ó Deus, dai-nos o pão de cada dia, Senhor. Abençoa o nosso trabalho, abençoa, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que durante a feitura dos nossos trabalhos seculares, durante o nosso tempo de estudo, ainda que trabalhando, prestando serviços, trabalhando para que a nossa família seja mantida, para que haja mantimento e para que haja provisão em nossa casa, ainda assim, Senhor, conserva a nossa mente e o nosso coração na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trabalhando, estudando, mas meditando na Tua Palavra, trabalhando, Senhor, fazendo os nossos deveres e afazeres diários, mas evitando a roda dos escarnecedores, evitando as chacotas, as chocarrices, palavras torpes, evitando desagradar o Teu Espírito Santo e tendo a nossa mente renovada, com os nossos corpos oferecidos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, porque essa é a tua vontade. Queremos te agradecer, Senhor, pelo sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto em nosso lugar. Te agradecemos pela salvação da nossa alma, pelo perdão dos nossos pecados, pela obra da cruz, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o meu irmão, a minha irmã que me ouve nesta manhã, prospera o seu dia, prospera a sua semana, adestra as nossas mãos para o trabalho, usa também as nossas vidas para falar de Cristo Jesus nos nossos ambientes do dia a dia. Abençoa-nos ainda, Senhor, na leitura diária da Tua Palavra, na meditação diária da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 22. Deus resolve provar a Abraão e o chama. Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Deus diz: Pegue teu único filho Isaque, a quem amas, vai para Moriá e oferece-o em holocausto na montanha que eu te mostrar. Abraão se levanta de madrugada, sem vacilar, sem questionar a Deus, mesmo sabendo que aquilo que Deus o ordenou a fazer era contrário à própria palavra do Senhor. Preparou o seu jumento, cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o local que Deus lhe falou. E ao 3º dia de viagem, de longe, avistou o lugar que o Senhor tinha falado. Então Abraão pede a seus servos que aguardassem naquele local, dizendo que ele e Isaque iriam adorar e logo voltariam. Vamos fazer uma pausa no relato bíblico para pensar o que quer dizer essa frase de Abraão. Primeiro, se Abraão tivesse falado aos seus servos o que estava indo fazer no monte, certamente eles o impediriam de seguir em frente, acreditando que estivesse velho
e que poderia estar imaginando coisas ou ter perdido o perfeito juízo. Segundo, não tem como termos certeza se Abraão estava profetizando que Deus o impediria de fazer tal ato, porque realmente era contrário à palavra de Deus. O que sabemos é o que o autor da Epístola aos Hebreus nos afirma, em Hebreus capítulo 11, versículos 17 e 18. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu filho unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dentre os mortos. Voltando à história, Abraão deu a lenha para que Isaque carregasse em seus ombros, e ele foi levando o fogo e a faca, e iam juntos. Isaque fez uma das mais conhecidas perguntas da Bíblia: temos o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? A conhecida pergunta é respondida por outra frase igualmente antológica de Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Como Deus é glorificado quando o crente não tem mais saída, quando estamos diante de situações complexas, diante dos chamados becos sem saída, diante das perguntas sem resposta e depositamos a nossa confiança na providência do Deus Todo-Poderoso. Assim seguiram juntos Abraão e Isaque. Chegando ao local, Abraão edificou um altar e pôs em ordem a lenha. Amarrou a Isaque em cima da lenha, estendeu a mão com a faca para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. E continuou: não estenda a mão sobre o moço, não o faça nada. Agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Então Abraão ergue os olhos e vê um cordeiro preso no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto no lugar de Isaque. E chamou Abraão: Yahvé Jiré, o Senhor proverá. Daí se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou mais uma vez do céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, teu único filho, certamente te abençoarei, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Tua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão tomou o seu moço e foram para Berseba, onde ficou habitando, e após estas coisas foi anunciado a Abraão que seu irmão Naor teve filhos. A importância do relato bíblico dessa genealogia está no fato de que Naor gerou a Betuel, que gerou a Rebeca. A famosa pergunta de Isaque: onde está o cordeiro? Foi respondida no versículo 23, no versículo 13, que já citamos, quando houve um barulho atrás de Abraão e ele virou para ver um cordeiro que estava preso no mato por seus chifres. Deus providenciou um cordeiro como substituto sacrificial para o filho de Abraão. Fica evidente que nunca é afirmado em Gênesis 22 que o carneiro que Abraão pegou e ofereceu no lugar de Isaque foi um sacrifício que tirasse o pecado, ou seja, um sacrifício expiatório. Não foi. No entanto, foi um sacrifício substitutivo. E essa é a ideia subjacente à expiação de Cristo. Jesus age como nosso substituto e Deus derrama sua ira por causa de nosso pecado sobre ele, sobre Cristo, ao invés de derramar sobre nós. Deus então provê um cordeiro próprio e aceita a vida desse substituto. Capítulo 23. Sara faleceu com 127 anos em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã,
onde Abraão esteve chorando e lamentando a morte de sua esposa. Depois falou Abraão aos filhos de Et, dizendo: Sou estrangeiro e viajante entre vocês. Dai-me possessão de sepultura nessa terra para sepultar minha esposa. Os filhos de Et responderam que Abraão era um príncipe poderoso entre eles e que escolhesse a melhor sepultura para Sara. Ninguém se negaria entre eles a entregar a própria sepultura a ele. Então ele se inclina diante do povo em sinal de respeito e pede que se fale com Efron, filho de Zoar, que o desse à cova de Maquipela pelo devido preço. Efron responde que Abraão poderia sepultá-la ali. Ele daria a cova e o campo a Abraão. Abraão se inclina diante dele e insiste que ele cobre pelo valor do campo, mas Efron disse: o campo valia 400 siclos de prata, e isso não era nada em comparação da admiração ou da amizade entre eles. Mas Abraão pesou a quantidade de prata e pagou pelo campo a Efron. Alguns estudiosos calculam cerca de 4,5 kg de prata. Assim se confirmou a posse daquele campo a Abraão, diante de todos os filhos de Et, em frente a Mamre, que é Hebrom, em Canaã, onde Sara foi sepultada. Capítulo 24. Abraão já estava velho e avançado em idade, e o Senhor o tinha abençoado em tudo. Ele chamou o mais velho dos seus servos, que administrava os seus bens, e o fez colocar a mão por baixo da sua coxa para o fazer jurar por Deus, que não tomaria mulher para Isaque das filhas dos cananeus, porém deveria ir na terra onde estavam os parentes de Abraão para tomar mulher para Isaque, seu filho. Comentamos nos primeiros capítulos de Gênesis como são desastrosos os casamentos mistos, onde um noivo ou a noiva pertence à família da fé, pertencente a Deus. No nosso caso hoje, que fomos comprados por Cristo, literalmente pertencemos a Ele, porque pagou alto preço por nós. Não devemos nos submeter a julgo desigual com descrentes, com aqueles que não pertencem à família da fé. Isso é uma verdade bíblica ensinada pelas Escrituras desde o início da humanidade e do relacionamento de Deus com os homens. Abraão foi um homem que falava com Deus, conhecedor do Senhor, patriarca da fé, príncipe e profeta de Deus. Ele sabia do extremo valor dessa verdade bíblica. Fez o seu servo jurar que não permitiria que Isaque se submetesse a julgo desigual, casando com uma filha dos cananeus. Além do íntimo conhecimento de Deus e da sua vontade, Abraão teve um zelo excepcional na promessa de Deus e sabia da importância suprema de Isaque, sua descendência, se casar com alguém que tivesse dentro dessa linhagem que Deus havia escolhido para levar em diante o seu plano de salvação, e grandíssima importância de Isaque e sua futura esposa para a preservação da linha sucessória, para a bênção de todas as famílias da terra. Assim também nós, filhos de Abraão, não de sangue, mas pela fé, devemos nos espelhar em seu exemplo e com zelo extremo entender que somos povo exclusivo de Deus, sua propriedade peculiar, comprados por alto preço. Devemos a Ele obediência, e se pretendemos continuar sendo abençoados por Deus, se pretendemos cumprir nosso ministério e ajudar a levar adiante o Evangelho da graça de Deus, devemos a todo custo fugir do casamento misto. Deus nos ajude. Voltando ao relato bíblico, o mordomo de Abraão pergunta se por acaso a mulher escolhida não quiser segui-lo, o que ele deveria fazer. Abraão orienta para que Isaque não volte para lá, sabendo que a promessa de Deus estaria nas terras de Canaã, onde o Senhor prometeu que daria a sua descendência. Abraão profetiza que o mesmo Deus que jurou dar a terra para a descendência dele, mandaria um anjo à frente do seu servo para tomar mulher de lá para Isaque. Se a mulher não quisesse seguir a ele, estaria livre do juramento. Somente não deveria deixar que Isaque fosse para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão e jurou. O servo tomou 10 camelos de Abraão e partiu para a Mesopotâmia, na cidade de Naor, e fez ajoelhar os 10 camelos fora da cidade, junto ao poço de água.
no horário que as moças da cidade saíam para tirar água, e orou: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me bom encontro e seja bondoso com meu senhor Abraão. Eis que eu estou junto à fonte. Seja, pois, que a donzela a que eu disser, abaixe o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, também darei de beber aos teus camelos, seja esta que o Senhor designaste para o teu servo Isaque. E eu sabia, e eu saberia que o Senhor usou de bondade com Abraão. E antes que ele acabasse de falar, Rebeca, filha de Betuel, filho de Naor e Milca, saía com o seu cântaro no ombro. Era muito bonita e virgem. Foi até a fonte e encheu o seu cântaro. E o servo correu-lhe ao encontro pedindo água para beber. Ela disse: Bebe, meu senhor. Tirarei também água para teus camelos. E com pressa tirou água, correu, voltou novamente ao poço e deu de beber a todos os camelos. E o homem se admirou em vê-la, querendo saber se o Senhor havia prosperado sua jornada. Deu a ela presentes, para que dissesse de quem era a filha, e se havia lugar para eles passarem a noite na casa deles. Então ela disse de quem era a filha, e que tinham palha e muito pasto. E então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A moça entrou e contou tudo na casa de sua mãe. Seu irmão Labão, vendo os presentes que o homem a tinha dado, saiu ao seu encontro e disse: Entre, bendito do Senhor. Já preparei a casa e o lugar para os camelos. O servo de Abraão assim entrou e se preparou palha e pasto para os camelos. Ofereceram-lhe comida, mas ele não quis, enquanto não falasse o seu objetivo da visita. O mordomo de Abraão explicou toda a sua missão, de como Abraão lhe pediu como fizesse jurar e tomar mulher para Isaque, de como o Senhor tinha sido bom com ele na jornada, como tinha orado e como Rebeca o recebeu, e também aos animais. E assim perguntou se consentiam que ele tomasse a Rebeca para Isaque. Então Betuel e Labão disseram: Do Senhor procedeu esse negócio. Não podemos te dizer nada. Eis que Rebeca está em tuas mãos. Toma, vai-te e seja ela mulher do filho do teu senhor. O servo de Abraão adorou ao Senhor mais uma vez, deu presentes e coisas preciosas a Rebeca, também a Labão e sua mãe. Depois de comerem e beberem, ele queria ir embora. Eles queriam que ela ficasse mais 10 dias pelo menos com eles. Porém, o servo de Abraão não quis, tinha pressa. E deixaram Rebeca decidir, e ela, querendo ir, se despediu da família, e a família se despediu dela e foram. Ela, sua ama e sua irmã com eles. E abençoaram a Rebeca, dizendo-lhe: Que você cresça, nossa irmã, até ser mãe de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Assim partiram dali nos camelos. Meus irmãos, nós vemos várias vezes na Bíblia Sagrada, na história da salvação, esse costume dos patriarcas de abençoar os seus filhos. Nós devemos aprender com eles, abençoando os nossos filhos, proferindo bênçãos sobre a vida dos nossos filhos, proferindo que eles serão uma bênção, que serão vitoriosos, que servirão ao Senhor, que serão exemplos de servos e servas do Senhor, e Deus será com eles. Devemos imputar essas bênçãos sobre eles, devemos orar, declarar bênção sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, assim como devemos evitar os casamentos mistos, nós devemos evitar de proferir maldições contra os filhos, a proferir palavras negativas, a proferir palavras que não agradam a Deus. Antes devemos abençoá-los. Veja como a bênção de Abraão sobre Isaque, veja como a bênção de Noé sobre Sem,
Veja como essas bênçãos se tornaram em profecias e como esses patriarcas, essas pessoas do Antigo Testamento que nós temos aprendido, foram realmente prósperos, foram realmente pai de multidões, pai de nações, mãe de milhares e de milhares. Então, nessa manhã, que nós abençoemos a nossa família, devemos abençoar os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Chegando eles, Rebeca vê a Isaque e se cobre. O servo conta a Isaque o que aconteceu. Isaque levou Rebeca para a tenda da sua mãe. Ela se tornou sua mulher. Ele a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Chega ao fim, meus irmãos, o nosso 8º dia de leitura e de exposição no livro de Gênesis. Que o Senhor nosso Deus nos dê graça, força e vigor para continuar na leitura e no estudo, no aprendizado da palavra de Deus. Que a palavra de Deus encontre no nosso coração uma terra fértil e que, fazendo morada no nosso coração, venhamos a praticar, colocar em prática a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.